vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e nessa videoaula falaremos sobre as frações. Então eu vou explicar para vocês os conceitos básicos de frações e as suas representações. Bom, então uma fração ela é um número usada para representar partes de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Então eu tenho certeza aí, talvez você já tenha ouvido falar lá no quarto, quinto ano sobre frações, e muitas das vezes quando a gente fala em fração, a primeira coisa que vem na sua cabeça é uma pizza, né, que a gente sempre, lá a professora ela explica através de desenhos usando pizza. Mas o que a gente tem que entender? Tudo aquilo que nós dividimos em partes iguais e aí nós utilizamos alguma dessas partes, então a gente está utilizando uma fração. Então eu coloquei aqui para vocês como exemplo um relógio para representar o nosso dia. O nosso dia ele é dividido em 24 partes iguais, que a gente pode chamar essas 24 partes de horas. Então, se eu falo assim, olha, parte do meu dia eu utilizo para estudar. Então, quer dizer que uma fração do meu dia está sendo usada para os meus estudos. Algumas horas do meu dia eu utilizo para dormir. Então, uma fração do meu dia, né, uma parte do meu dia, está sendo utilizada para dormir. E assim por diante. A mesma coisa, então eu coloquei lá também um chocolate. Então, a maioria das barras de chocolate, elas já vêm até divididinhas em partes iguais, para não dar briga lá na hora da divisão com o irmão, né? Porque se não tiver essa divisão aí certinha, é perigoso a gente pegar uma parte maior e deixar o irmão com a parte menor, e aí já viu que dá briga. Então, olha lá, nesse meu desenho eu tenho 6 pedacinhos menores. Esses 6 pedacinhos, eles possuem o mesmo tamanho. Então, se eu for lá e comer 2 dessas partes, eu estou comendo uma certa fração desse meu chocolate. Eu estou comendo uma parte do chocolate. A mesma coisa ali, né, quando a gente faz aniversário. Então, vamos supor, a cada vez que a gente faz aniversário, a gente está comemorando uma fração da nossa vida, né? Então a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Eu supondo aí que a pessoa ela vai viver aí uns 100 anos. E aí ela está comemorando o aniversário dela de 38. Então, ou seja, ela está comemorando uma parte de toda a vida dela. Então, os 38 anos dela é uma fração de toda a vida dela. Tá? Então, fração é tudo aquilo, né? É toda parte, né, de um certo todo. Então, tudo aquilo que eu consigo dividir em partes iguais e aí eu considero alguma dessas partes, eu estou, então, usando o conceito de fração. Bom, vamos agora aprender os termos da fração, como nós representamos uma fração e como que se chama os termos da fração. Então, uma fração, ela sempre vai ser dessa forma aqui. Eu coloquei até um exemplo, A sobre B. O A é o que nós chamamos de numerador. E o B é o que nós chamamos de denominador. E o que é cada um deles? O denominador, ele representa o total de partes. O A, nosso numerador, representa quantas desse total de partes que a gente vai estar considerando. Então, por exemplo, se eu tenho lá um bolo e divido ele em 10 partes iguais, e dessas 10 partes eu coma 2, então a minha fração vai ser o quê? Uma fração 2 décimos, porque eu comi 2 partes de um total de 10. Então, o 2 representa o numerador e o 10 o denominador. Então, 10 é o total de partes que foi dividido, partes iguais, e o 2 é a quantidade de partes aí que eu estou considerando. Aí agora a gente vai ver um pouco sobre a representação gráfica, né, através de gráfico, ou geométrica, através de figuras geométricas de uma fração. Então, podemos representar as frações e suas partes através de gráficos de setores, que a gente conhece ali como gráfico de pizza, ou através de formas geométricas. Aí a gente pode usar retângulos, triângulos ou alguma outra forma geométrica, desde que dividimos em partes iguais. Então, sempre eu tenho que dividir, fazer a divisão em partes iguais. A minha primeira figura, então eu tinha lá um gráfico de setor, dividi ele ao meio e colori uma
dessas duas partes. Então, qual que é a fração que eu vou representar? Ó, colori 1 num total de 2. Então, meu numerador é o 1, então tá aqui o meu numerador 1, e o denominador 2, 1 de um total de 2. Depois a gente vai aprender como faz essa leitura correta. No segundo exemplo, então eu tenho lá um retângulo, dividi esse retângulo em 5 partes iguais. Dessas 5 partes eu colori 5. Então, qual é a fração que representa a parte colorida do meu retângulo? 1 de 5. Eu tenho uma parte colorida de um total de 5, ok? Como que a gente vai fazer a leitura dessas frações? Então, a leitura das frações depende do meu denominador. Tanto é, a palavra denominador, ela vem de denominar, de dar nomes. Então, o denominador é o que vai dar nome à minha fração. Toda vez que eu tiver uma fração com denominador 1, a gente vai ler como inteiro. Então, se eu tenho lá a fração 1 sobre 1, então eu leio 1 inteiro. 2 sobre 1, então eu vou ler a maneira correta, 2 inteiros. 3 sobre 1, então 3 inteiros. E assim por diante. Se a minha fração tiver denominador 2, fração com denominador 2, a gente lê como meio. Então, lá, 1 sobre 2, então 1 meio. 2 sobre 2, 2 meios. 3 sobre 2, 3 meios. E assim por diante. Se a fração tiver denominador 3, então a gente vai ler como terços. 1 terço, 2 terços, 3 terços e assim por diante. Denominador 4, então nós vamos ler lá como quarto ou quartos. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Sempre lembrando, né, quando no numerador eu tenho mais do que uma unidade, aí a gente lê o nosso denominador no plural. Então, 1 quarto, então 1 é um só, né? No singular, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e assim por diante. Denominador 5, então a gente vai ler como quinto. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos e assim vai. Se o denominador for 6, a gente vai ler como sexto. 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos. Né? Denominador 7, então 1 sétimo, 2 sétimos, 3 sétimos e assim vai. Denominador 8, oitavo ou oitavos. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos e assim por diante. Denominador 9 vai ser o nono ou nonos. 1 nono, 2 nonos, 3 nonos e assim vai, ok? Frações, né? A gente tem algumas frações especiais que a gente vai ver que se chamam frações decimais, né? Que são as frações que o denominador é uma potência de 10. Quem são as potências de 10? O 10, o 100, o 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então, essas frações, elas são frações decimais. Então, a fração com denominador 10, eu vou ler como décimo ou décimos. Então, 1 décimo, 2 décimos e assim por diante. Denominador 100 é o centésimo. 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos e assim vai. Fração de denominador 1000, então é milésimo. 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos. Denominador 10.000 são os décimos de milésimos. 1 décimo de milésimo, 2 décimo de milésimo, 3 décimo de milésimo e assim por diante, ok? As frações que são maiores do que os denominadores são maiores do que 10, mas não são frações decimais, vão receber a palavra avos durante a leitura. Então, por exemplo, essa fração aqui, ó.
O nosso denominador é o 11, é um número maior do que 10, só que não é uma potência de 10. Então, como que eu vou fazer a leitura dessa fração? 2 onzeavos, ok? Então, aqui eu vou ler essa fração como 2 11 avos. Ah, se o denominador fosse 12, então 2 dozeavos. Ah, se fosse 15, 2 quinzeavos. E assim por diante. Bom, então vamos lá para resolver alguns problemas envolvendo frações. Então, sempre lembrando, os problemas, né, seja de frações ou qualquer outro tema da matemática, é muito importante uma leitura atenta e entender qual é o conceito envolvido aí por trás do nosso problema. Então, ele diz o seguinte: uma barra de chocolate foi dividida em 10 pedaços de mesmo tamanho. Então, isso aqui é muito importante, ó. Vou até grifar: 10 pedaços de mesmo tamanho. Carlos comeu 3 pedaços. Sua mãe comeu 2 pedaços e o seu pai comeu 4. Então, quando ele falou que dividiu em 10 pedaços de mesmo tamanho, então, o que a gente lembra? O que na matemática, então, representa uma divisão em partes iguais? Fração. Então, eu já sei que esse meu problema vai falar sobre fração. Além disso, o Carlos, ele não comeu toda a barra de chocolate, ele comeu apenas uma parte dessa barra de chocolate, ele comeu só 3 dos 10 pedaços. A mãe do Carlos, ela comeu apenas 2 dos 10 pedaços. E o pai do Carlos, ele comeu apenas 4 dos 10 pedaços, ok? Então, isso já vai indicar pra gente que o nosso problema está envolvendo fração. Aí o item A, a pergunta é: qual é a fração que representa a quantia que Carlos comeu? Então, qual é a fração? O Carlos, ele comeu o quê? 3 pedaços de um total de 10. Então, a fração é 3 décimos. Então, aqui é muito importante, olha lá a fração, olha lá, a pergunta era qual é a fração. Então, a gente vai ter que ter como resposta uma fração, e no caso é 3 décimos. Muitos alunos, às vezes eles vêm aqui e colocam assim, 3. Mas 3 o quê? O Carlos comeu 3 barras de chocolate? Não, o Carlos não comeu 3 barras de chocolate. Ele comeu uma parte da barra de chocolate. Então, a resposta é uma fração. E até mesmo já falava na pergunta. Então, se a pergunta é qual é a fração, então a minha resposta vai ter que ser uma fração. Eu não posso ter aqui um número inteiro, que no caso é o 3. Então, isso aqui está errado, ok? E tem muitos alunos que fazem isso. Item B. Qual é a fração que representa a quantia que a mãe de Carlos comeu de chocolate? A mãe do Carlos, ela comeu 2 pedaços de um total de 10. Então, ela comeu 2 décimos. Bem simples, né? Na C. Qual é a fração que representa a quantia que o pai de Carlos comeu? Então, o pai do Carlos comeu 4 pedaços de um total de 10. 4 décimos. E, por fim, qual é a fração que representa a quantia de chocolate que sobrou? Então, de início, nós tínhamos 10 pedaços. O Carlos comeu 3, a mãe comeu 2 e o pai comeu 4. Então, somando aí 3 mais 2 mais 4, a gente tem 9. Então, quer dizer que sobrou quantos pedaços? Sobraram 1. Então, a fração que representa o quanto sobrou desse chocolate é a fração 1 décimo. Ok? Bem simplesinho esse exercício, né, rapaziada? Então, tenho certeza que todos vão acertar e vão escrever sempre da maneira correta. Toda vez que o exercício está indicando fração, está pedindo fração, a minha resposta aí vai ter que ser na forma de fração, né? Bom, esse segundo exemplo que eu coloquei aqui, né, que eu quis trazer para vocês, é para ensinar como que nós representamos geometricamente uma fração. Então, o que é representar geometricamente uma fração? É representar através de desenhos geométricos, seja ele um quadrado, um retângulo, ok? E eu coloquei esse exercício porque sempre que é cobrado, né, eu cobro dos meus alunos, ou cai lá em algum exercício de prova, ou aparece na apostila, tem aluno que comete o seguinte erro. Então, ele sabe que a fração 3/5, eu vou pegar e vou ter que dividir lá em 5 partes e colorir 4. Aí o aluno vai lá, vamos supor, ele pega aqui um retângulo. Aí ele faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5. Ah, deu 5 partes. Aí ele colore 3. Bom, isso aqui que ele fez está correto? Não, não está correto. Por quê? Qual é o significado lá de fração? É uma divisão em partes iguais. Então, veja vocês, ó, aqui não está dividido em tamanhos iguais. Então, isso aqui está errado. Toda vez que você for representar uma fração, é interessante que você tenha em mãos uma régua. Uma régua vai fazer com que você faça a divisão aí mais correta possível. Então, vamos lá para a representação de 3/5. Vou fazer aqui o desenho. Vou dividir agora em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. É claro que aqui no meu desenho, né, eu fiz sem a utilização da régua. Então, não ficou um retângulo aí dividido em 5 partes exatamente iguais. Mas dá pra gente entender aqui o conceito. E aí eu vou colorir, então, 3 dessas 5 partes, ok? Então, essa fração é a fração 3/5. Então, relembrando, toda vez que a gente precisar representar uma fração geometricamente, é muito importante que a gente utilize a régua e tente fazer aí essa divisão em partes iguais o mais correto possível, ok, galerinha? Então, eu acho que vocês conseguiram entender um pouco aí sobre o conceito de frações. A maioria de vocês também já tem ouvido falar lá no 4º, 5º ano. Então, para essa nossa videoaula de hoje, a gente finaliza por aqui. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem o like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!